Olá, nosso grupo vai falar sobre tomografia. Equipe composta por Ana Caroline dos Santos, Bruno Santos, Deise Marinho, Emerson Lucas, Itana Cristina, Tiana Almeida e Kelly Santos. Professora Cleusa Maria Carneiro Oliveira. Os slides a seguir contêm informações bem importantes para o entendimento dessa grande ferramenta no diagnóstico por imagem. Então vamos começar. Meu nome é Tiana e eu irei falar sobre tomografia na medicina veterinária e para que serve. Bom, cada vez mais avançados, os exames da medicina veterinária ajudam ainda mais profissionais do ramo a desvendar patologias de forma precoce e ajudar os animais de maneira mais eficiente. A tomografia na medicina veterinária é um novo conceito em diagnóstico por imagem, sendo o método mais completo, rápido e indolor disponível na rotina veterinária. E para que serve? Serve para fornecer informações e resultados de qualidade, gerar imagens de alta resolução, é de grande auxílio, é um exame simples e rápido, avaliação precisa de estruturas ósseas, determina a origem de grandes massas tumorais abdominais e torácicas, bem como a sua extensão e envolvimento de órgãos. Continuando, além de ter falado sobre a tomografia na medicina veterinária e para que serve, também irei falar sobre a importância do exame de imagem para um diagnóstico mais preciso. Inegavelmente, não há nada melhor para fornecer um diagnóstico completo do que tecnologias que permitem a visualização de estruturas internas dos animais. Tais recursos estão sendo amplamente utilizados em hospitais e clínicas veterinárias, e também por profissionais autônomos. E para que o médico veterinário consiga absorver essa demanda e aumentar o número de pacientes atendidos, é fundamental estar capacitado na área. E por que investir no diagnóstico por imagem? O diagnóstico é mais preciso, melhor custo-benefício, redução de tempo gasto, segurança à saúde animal e um mercado em expansão. Olá turma, sou Emerson Lucas e vou falar sobre o que é o aparelho. Bem, o aparelho de tomografia computadorizada foi desenvolvido na década de 70. Revolucionou a medicina e teve um papel importantíssimo na questão do diagnóstico por imagem. Atualmente, milhões de radiografias e tomografias computadorizadas são utilizadas por vários profissionais da área da saúde, principalmente médicos e médicos veterinários, com a principal finalidade de ter um diagnóstico mais preciso, principalmente em situações mais extremas, assim como emergências. Ou seja, o aparelho é utilizado para obter mais informações rapidamente e resolver o problema do paciente com maior. Então, eu trouxe alguns modelos aqui para utilizar como exemplo. Esse primeiro modelo é um tomógrafo computadorizado veterinário para animais de pequeno porte. É um modelo GNI APS, fabricado na Dinamarca. Bem, esse segundo aparelho já é um aparelho especial. Ele foi desenvolvido especialmente para equinos. Pode analisar a cabeça e o pescoço de um cavalo em pé. Digitaliza em resolução 3D, que é 1481 vezes maior do que qualquer outro aparelho convencional. E mais interessante é que ele usa cerca de 60 a 90% a menos de radiação em relação ao outro aparelho e fornece ótimas imagens de tecidos moles e duros. Então, gente, o aparelho de tomografia ele conta com algumas partes e algumas funções essenciais para o seu funcionamento. O gateway, moldura circular rotatória com um tubo de raio-x montado em um lado e um detector do lado oposto. O feixe de raio-x em formato de leque gira em torno do paciente. De acordo com o movimento do tomógrafo, milhares de imagens são formadas em rotações, obtendo uma imagem de secção transversal do corpo, com visões de diferentes ângulos e visualização em 3D. Bom, meu nome é Ana Caroline e eu vou falar sobre os critérios básicos para a realização do exame de tomografia computadorizada. De início, deve haver requisição preenchida e assinada pelo médico veterinário solicitante e logo após o proprietário do animal deve preencher e assinar o termo de autorização fornecido pelo local onde o exame será feito. Este animal deve possuir exames laboratoriais recentes de no máximo 30 dias antecedentes ao dia do exame da tomografia
E há também a solicitação do jejum total de água e comida previamente ao exame, onde cães e gatos de 0 a 10 quilos devem estar em jejum completo de 8 horas, cães entre 10 e 40 quilos, jejum completo de 10 horas, e cães acima dos 40 quilos, jejum de 12 horas. É necessário a realização do agendamento prévio, para a realização do exame. E os exames solicitados são hemograma, ureia, creatinina, albumina. E há também uma observação que, se o animal possuir alguma doença cardíaca, terá que realizar também um ecocardiograma e um eletrocardiograma. Todos esses exames citados e eventuais exames de imagens, como raio-x, ultrassom, entre outros, que o paciente possuir, deverão ser entregues ao anestesista e ao radiologista antes do início da tomografia. Olá, meu nome é Deise Marinho e eu vou falar de como é feito a tomografia computadorizada. O exame ele é realizado pelo aparelho de raio-x que irá girar em torno do corpo do paciente e irá gerar radiografias transversais. Essas radiografias elas serão convertidas para um computador e irá ser chamadas de cortes tomográficos. Isso significa que o sistema irá construir imagens internas das estruturas e dos órgãos do paciente, com muita precisão. Essa definição é tão eficiente que ela pode detectar precocemente alterações nos tecidos do animal. É um procedimento que tem duração de 5 a 30 minutos, dependendo da área do corpo a ser examinada. Mas as exposições aos raios-x, elas são feitas por apenas alguns segundos e a sedação geralmente é de ultra curta duração. Na anestesia, o animal ele precisa estar deitado numa mesa do aparelho de tomografia, ele será anestesiado já nesta mesa. E ele precisa estar sem nenhuma movimentação para que o anestesista possa fazer esse procedimento. Para ter mais precisão, em alguns casos, é utilizado o uso de contraste, que pode ser necessário para que a captura das imagens e dessas estruturas elas possam ser mais precisas. Só que alguns animais eles podem apresentar raramente alergia a este tipo de procedimento. Alguns critérios básicos são realizados antes e após a tomografia computadorizada. Antes do exame, é necessário que o médico veterinário solicitante ele realize uma requisição preenchida e assinada. Assim, o tutor do animal também deverá preencher e assinar um termo de autorização. Esse animal ele deve possuir exames laboratoriais com o prazo máximo de 30 dias. Esses exames solicitados geralmente são hemogramas, ureia, creatina, ALT, FA e albumina. Em alguns casos de doenças cardíacas, esse animal ele também terá que realizar um ecocardiograma ou um eletrocardiograma. Todos esses exames, eles devem possuir uma certa prévia, e deverá ser entregue ao anestesista e ao radiologista antes de que a tomografia seja realizada. Também é realizado um jejum nestes animais que irá se dividir em horas, dependendo do peso do animal. Um cão ou um gato de até 10 quilos, esse jejum será de 8 horas. Em cão de até 40 quilos, de 10 a 40 quilos, esse jejum ele será de 10 horas. Em um cão que tem acima de 40 quilos, o jejum deverá ser de 12 horas. Após a realização do exame, o paciente ele tem que seguir algumas normas para que ele seja liberado. Se não houver nenhuma alteração, nenhuma intercorrência durante o exame, o anestesista irá liberar o animal
e irá solicitar que ele permaneça em repouso ao longo do dia e que ele mantenha uma alimentação leve. Agora, se o paciente ele apresentar alguma alteração ou intercorrência durante o procedimento, o médico veterinário responsável ele poderá propor que o animal se mantenha em observação em uma terapia de suporte. E essa observação ela pode durar de 24 a 48 horas para que o animal ele saia desse exame em completa segurança. Meu nome é Bruno e eu vou falar um pouco sobre as espécies que utilizam tomografia. Todas as espécies podem realizar o exame de tomografia, sendo ela cães, felinos domésticos e silvestres, equídeos, bovinos, aves, ursos e entre outros. São feitas adaptações e instalações necessárias em caso de animais acima de 200 kg. Esse slide é para mostrar o exame de tomografia sendo realizado em alguns animais silvestres, como o panda e a onça pintada. Nesse caso, foi necessário fazer os devidos ajustes na máquina para realizar o exame dos animais para melhor atendê-los. Oi, meu nome é Itana e eu fiquei com posições. Então, as posições mais solicitadas durante os exames são caudal, que se refere às partes de trás da cabeça e do pescoço, voltados para a cauda do animal. Cranial é o contrário da caudal, ou seja, refere-se à parte do pescoço, tronco e rabo virando para a direção da cabeça. Distal tem a ver com tudo que está distante do centro do corpo, por isso distal. As extremidades, tipo membros superiores e inferiores, são exemplos. Dorsal remete à parte de trás do nosso corpo, isto é, tudo que está ao oposto ventre e ventral. Palmar é como se fosse a nossa palma da mão. Plantar é equivalente à nossa planta do pé, logo corresponde às patas traseiras do animal. Proximal, extremidade de um membro ou outra parte mais proximal ao ponto de ficção. Rostral, tudo que está em direção à cabeça ou focinho do animal. Arcada superior e inferior, que são os dentes dos animais, sejam eles arcada de cima ou arcada de baixo, e ventral, que é o oposto do dorsal. Abdômen, por exemplo. Posicionamentos mais conhecidos. Lateral, o animal fica deitado de lado na maca. É a posição usada na grande maioria dos exames, como nas radiografias de intestino, aparelho urinário e de tórax. Dorso ventral, o animal fica deitado de barriga para baixo e com o queixo apoiado na maca. A posição também é bastante comum em exames de abdômen e coluna vertebral. Lateral, obliquar, de boca aberta. O animal fica deitado de lado na maca, mas com a cabeça apoiada em uma superfície, formando um ângulo obliquar e com a boca aberta, usada em exames odontológicos. Lateral, obliquar, de boca fechada, procedimento igual ao anterior, mas com a boca fechada, utilizada em exames odontológicos para observar a mordida do animal. Frontal, o animal fica deitado com as costas apoiadas na maca e com a cabeça alinhada, com o nariz apontando para cima, posicionamento usado em ressonância magnética de coluna cervical. Bom dia, meu nome é Kelly dos Santos. O exame de tomografia computadorizada vem se tornando um forte aliado na medicina veterinária. É bastante utilizado pelos oncologistas e ortopedistas veterinários para auxiliar em alguns diagnósticos. Um deles é a pesquisa para a existência de metástase, principalmente pulmonares, para o planejamento cirúrgico de fraturas mais complexas e na avaliação precisa de estruturas ósseas. Na tomografia computadorizada, algumas regiões são avaliadas com mais frequência, como o crânio. O exame permite o estudo e a avaliação da cavidade nasal e seios frontais.
fraturas e determinar a extensão de outras estruturas. A região do abdômen também é estudada detalhadamente. As vias urinárias de anormalidades vasculares, biópsia guiada e planejamentos cirúrgicos de grandes massas. Temos uma imagem que sinaliza um anel cisto-hepático. Na tomografia, ela é sinalizada. A coluna também é uma região que é utilizada para diagnóstico de hérnia de disco, neoplasias na coluna, espondilomielopatia cervical, discoespondilite, fraturas da coluna, luxações, espondilose deformante e planejamento cirúrgico. No nosso slide, apresento a imagem da discopatia lombar. Na região do tórax, o exame avalia com clareza alterações no mediastino, que é uma das cavidades torácicas. Avalia também presença de nódulos metastáticos e neoformações primárias. Colocamos uma imagem, de uma massa torácica para que a gente possa identificar melhor. A região do sistema músculo-esquelético é para avaliação dos processos articulares, como cotovelo, ombro, coxo femoral e fraturas da pelve. Temos uma imagem de uma fragmentação do processo coronoide. E também tem a questão das neoplasias. O exame de tomografia detecta precocemente diversos tumores e ajuda muito no planejamento cirúrgico. Aqui tem uma imagem de um nódulo hepático, que é identificado na tomografia computadorizada. E temos também essa imagem aqui que apresenta a compressão extramedular por neoplasia. Bom, meu nome é Tiana e eu estou aqui novamente para dizer que após a nossa apresentação, você já pode ter um panorama geral de como funciona o exame de tomografia computadorizada, porém sempre consulte seu veterinário de confiança para um diagnóstico prévio e melhor direcionamento do tratamento. Muito obrigada.